meus amados, prosseguindo ainda aqui no livro de Êxodo, no capítulo 34, eu quero que você acompanhe comigo. Você acompanhe comigo aqui, que estou falando do véu. E para falar do véu, eu tenho que pegar todos os textos que se referem a este véu. Então aqui, Êxodo no capítulo 34, o verso 29. Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com o Senhor. É quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam a Moisés e falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha ordenado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Olha aqui. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que o Senhor havia dito e ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então aqui mostra que aqui no rodapé da Bíblia está falando aqui, ó, para que os israelitas não vissem o desvanecer da radiância, mas continuassem honrando a Moisés como o que representava Deus, a respeito da ação de Moisés. Então, Moisés era um líder instituído por Deus, chamado por Deus. Mesmo Deus preservando ali para que o povo respeitasse Moisés, mas ainda a multidão, o povo, faltou com respeito com o seu líder, Então, meus amados, aqui, esse é um dos textos que fala a respeito deste assunto, do véu. Agora eu quero ir aqui para o Novo Testamento, aqui para o livro de Mateus. Por quê? Para que eu possa mostrar o significado. Não, eu quero ir primeiro para Levítico. Aqui no livro de Levítico, antes que eu vá para Mateus, aqui o livro de Mateus, eu quero ver aqui no livro de Levítico, no capítulo 16, aqui mostrando o santuário em vigência, lá no deserto, como eu havia explicado nesse primeiro vídeo aí, mostrando que o santuário tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. No lugar santíssimo só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano. E era com sangue apropriado, o sangue da oferta oferecida em lugar do pecado do povo. E ali, nesse ritual era feito o quê? Era oferecido 2 bodes, um era para o Senhor, ou seja, um para expiar o pecado do povo de Israel, e era por meio do sangue daquele animal. Então aquele animal estava sendo oferecido como oferta, representando que no futuro viria o quê? Uma oferta perfeita, um sumo sacerdote perfeito, um sangue perfeito, que era o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Enquanto o outro bode era feito a propiciação de maneira diferente. Este sumo sacerdote, depois que oferecia o primeiro bode pelo pecado, o novilho por ele pelo pecado dele e pela família dele, certo? Jesus não teve pecado, Então, mas o sumo sacerdote humano tinha, Arão tinha. Então ele oferecia o sangue do novilho por ele e por a família dele, para depois ele entrar lá com o sangue do bode. E fazia o mesmo que ele fez com o sangue do novilho por ele fazia pelo povo, com o sangue do bode, do primeiro bode. Agora, o segundo bode era outra oferta também, que era apresentada a Deus. Deus escolheu o primeiro bode para expiar o sangue do bode, representando o sangue de Jesus, para expiar o pecado do povo de Israel. Mas o outro bode, ele não era morto. Ele não era morto como esse que era morto, era levado sangue lá para o lugar santíssimo, por Arão, por o sumo sacerdote. Então, esse outro bode, que também foi apresentado ao Senhor, e o Senhor escolheu esse aqui pelo pecado, expiar o pecado, o representante como
a oferta pelo pecado do meu povo. E esse outro aqui, ele será também uma oferta que será oferecida. Essa oferta servirá de oferta, esse bode servirá sangue. Esse animal servirá de oferta, ele não vai morrer, não será morto, mas será solto. Por quê? Porque a Bíblia, meus amados, a Bíblia não pode contradizer. Aqui em Apocalipse 20 está mostrando que logo após a volta de Jesus, que ele pegar o seu povo que está preparado e subir com ele, a Bíblia diz que quem não estiver preparado adequadamente vai morrer nesse momento. Digamos que Jesus venha hoje. Assim como você está vendo o mundo, a Bíblia diz que é igual ao tempo de Noé. Todo mundo estava comprando, vendendo, casando, se dando casamento. De repente veio o dilúvio. Assim também será. Será na vida do Filho do Homem. Não vai mudar nada do jeito que está. Vai estar todo mundo comprando, vendendo, indo para o trabalho, voltando, dirigindo. Tudo normal. De repente começa a se ouvir em volta da terra som de cântico, de louvores e começa. Aqui o povo vai acordar, que é a volta de Jesus. Porque os sinais vão começar a aparecer. É nesse momento que quem não está preparado, meu amado, não vai dar mais tempo de se preparar. Quem não estiver preparado que eu digo como? Fazendo como ele mandou, porque pecador todo mundo é. Mas fazer como ele mandou, fazer o batismo certo, crer na doutrina certa que Jesus ensinou. A doutrina que está na terra hoje, eu caço aqui na minha Bíblia e posso caçar na sua. Eu não encontro. Jesus não ensinou essa doutrina que está ali. Os apóstolos de Jesus não ensinaram essa doutrina. Que o povo exalta ela e diz que é, e eu estou aqui sem saber nem o que fazer, porque na Bíblia eu não consigo harmonizar essa doutrina com a Bíblia. Ela vem e contradiz a Bíblia toda. Porque o Espírito de Deus, ele não é uma pessoa em canto nenhum, rapaz. O Espírito não pode ser a terceira pessoa. O Espírito não pode ser. Porque o Espírito nasce em Deus, que é o Pai. João 14, 26, João 15, 26. O Espírito vem para Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito. O Espírito tomou conta de Jesus e ele realizou. Ele diz em Isaías 61, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus é o Senhor de Cristo. Cristo é o nosso Senhor da nossa salvação. Deus é o nosso Senhor por meio de Cristo. Então disse Davi, em Salmo 2, verso 7, o Senhor foi gerado. O Senhor, Jesus foi gerado. E disse, o Senhor ao meu Senhor, ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não é assim que está dizendo a Bíblia? Quem é esse Senhor que disse ao Senhor de Davi? Então Davi reconhecia que Jesus é o seu Senhor da sua salvação, mas Davi reconhecia que Deus é o Senhor supremo. Assim como eu reconheço hoje que Deus é o supremo incomparável, pois que Jesus foi gerado por ele. Como é que nessa doutrina hoje Jesus é o Deus eterno? Se Jesus Cristo morreu com a sua natureza humana na cruz? Então essa doutrina não coaduna com a Bíblia. A Bíblia me mostra que é uma doutrina pagã, que foi adotado num dogma e colocado em toda a mente. Nela tem um mistério lá dentro dela, que eu vou revelar depois. Que você recebe. Se você não acordar ainda a tempo, para você ir pela Bíblia para fazer como Jesus está mandando, você pode se perder, porque nela tem um mistério que é colocado dentro da mente, assim como Deus quer colocar o selo dele na mente, do entendimento da pessoa, tem também um mistério aí que é colocado lá dentro. Você não consegue abandonar isso, se não for pelo poder de Deus. Então o Espírito de Deus, ele não é pessoa, a Bíblia não me mostra. Lá em Pentecostes, desceu na forma de língua de fogo. Lá quando Jesus estava sendo batizado, desceu em forma de uma pomba, que Deus dá forma para as coisas. Lá quando Moisés reclamou do deserto lá, que estava pesado o seu fardo, lá no livro de Números, Deus disse, então eu tirarei do Espírito que está em você e colocarei nos seus líderes. E colocou nos 70 homens. Não foi pessoa, meu amado.
crucificado, que ele deu o último brado na cruz, o que foi que aconteceu? Você pode acompanhar o relato aqui comigo, aqui, ó, na morte de Jesus, aqui, ó. Diz bem aqui, ó. Depois de ter bradado novamente, o verso 50. Mateus capítulo 27, verso 50. Depois de ter bradado novamente, em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. Está vendo? Houve um terremoto. Na hora que ele morreu, Jesus morreu, então, houve um terremoto naquele momento. Mas eu quero mostrar mais aqui, agora já no livro de Hebreus. Vem comigo, porque esse véu aqui que foi rasgado aqui, o que é que ele representava? Que ele foi rasgado? Vamos ver aqui o que diz? O que é que foi rasgado lá na cruz? Não foi o corpo de Jesus? Quando ele pega o pão e o vinho da Santa Ceia, aqui é o meu corpo, esse pão aqui é o meu sangue da nova aliança. Ele estava falando da sua morte. Então aqui no livro de Hebreus, aqui, ó, olha aqui, eu quero ler o capítulo 10 de Hebreus, verso 19, nosso vídeo, logo eu chego no final. Olha aqui o que diz, ó, diz aqui, ó, portanto, irmãos, eu quero ler aqui o capítulo 9 de Hebreus, o verso 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus, falando de Jesus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então ele fez o sacrifício e aperfeiçoou todos nós por meio desse sacrifício. Mas ele se assentou ao lado do Pai e está esperando que nós submetamos aos ensinos dele, ao batismo em nome dele, esteja preparado e ande em novidade de vida com ele. A Bíblia toda está me mostrando isso. Agora, aqui, 10, 19, aqui, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu. Olha aqui, ó, por meio do véu. E este véu é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim aproximamos de Deus com um único e sincero, coração sincero, e cumprindo a convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Está vendo? Então Jesus Cristo abriu o caminho até a presença do Pai. Só que você só deve ir à presença do Pai por meio de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele também é a porta do aprisco. João 10, verso 7 e verso 9. Ele também é a ressurreição e a vida. João 8, verso 12. Então, por que eu tenho que ir ao Pai Celestial por um dogma na terra? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi gerado desde a fundação do mundo. O plano de Deus foi se cumprindo, foi se revelando até que chegou a plenitude dos tempos. E Deus revelou a oferta que nós precisávamos. O sumo sacerdote que nós precisávamos. Aquele que pôde morrer na cruz sem pecado em nosso lugar. Está esperando o outro vir para resolver o problema do pecado? Não vai vir. Deus não faz as coisas mal feitas. Deus fez foi desse jeito, de jeito que ser. Por isso, meu amado, você que está aí, o meu objetivo, a minha preocupação é que você não está preparado. Pensando que vai ao Pai, você está orando e as coisas estão acontecendo e você está achando, eu estou certo. Vai por aqui, ó. Vai por aqui, ó. Porque é o correto. Tá, meu amado? Que Deus te abençoe, te guarde. Espero ter esclarecido. Espero ter ajudado um pouco, viu? Em nome de Jesus, um forte abraço.